Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro, o encontro da Hostil Z, com a nossa querida Anita Tarashevich, que vai trocar conosco a experiência, grande experiência, como terapeuta de família, de casal e sua experiência com crianças também, né? Muitos anos trabalhando na clínica com famílias e crianças. E hoje, num outro momento muito interessante, falar desse lugar de avós, né? Talvez alguns anos atrás não tinha esse lugar de avó ainda, né, Anitta? Né, quando você começou na clínica, né, depois que foi passando o tempo, e hoje é avó de adultos, né? Somos avós de adultos, não mais crianças. Então, temos um histórico aqui de como é que foi esse desenvolvimento, né, de ver esses netos desde o nascimento, agora como adultos. E nos trouxe o desejo de trabalhar um pouco sobre essa relação, né, nossa com os nossos netos e todos os avós que nós conhecemos e pensamos que estão passando por essa fase, em todas as faixas etárias. E a importância desse relacionamento é não só como um relacionamento, mas como um posicionamento da figura do avô, né? Da figura da avó, né? Do pertencimento dela a uma família, do desenvolvimento dela como pessoa e desse acompanhamento, falando em longevidade, né? Do acompanhamento do crescimento dos netos e do crescimento da gente também, porque continuamos evoluindo, continuamos na nossa trajetória como pessoas, né, que também estão aprendendo, criando, desenvolvendo, e nada melhor na companhia de netos, né? De netos, de familiares, de jovens que podem estar na nossa vida, nem sempre temos netos, né, que estarão do nosso lado, mas podem ter os dos outras famílias, podem ter as crianças que nós às vezes trabalhamos, muitos outros relacionamentos intergeracionais. Então, o tema que nós sugerimos para iniciar esse ciclo novo, que já vem desde 2021, que nós já estamos trabalhando muito sobre as conversas com as pessoas que vêm pensar conosco, né, através desse chat, através dos nossos posts. Então, nós estamos mais do que nunca querendo compartilhar e fazer grupos de pessoas que queiram conversar conosco, e já fizemos um, né? A semana passada foi muito interessante, a curiosidade de avós de todas as idades, de 80, de 70, de 60. Então, vamos começar esse ciclo, e o tema inicial é a transmissão entre avós e netos, e a importância dessa transmissão, desse lugar que cada um ocupa nessa dupla. E a Anitta, então, trouxe no grupo alguns temas, alguns tópicos, e aí, Anitta, por favor, você apresenta, e depois aí a gente vai como fazendo um chuleado aí de conversas. Por favor. Obrigada, Sheila. Uma coisa extremamente importante na relação de avós e netos é a transmissão da história e dos valores da família. Cada família tem sua própria história. Nós, avós, os nossos tataravós, então todos nós temos uma longa história, que às vezes se repete, às vezes muda. O que seriam valores familiares? O que é valioso para cada família? Com certeza são coisas diferentes. Com certeza tem referências emocionais, tem referências concretas de valores, como honestidade, tolerância, respeito. Tudo isso faz parte desse combo gigante que é o que a gente passa para os nossos netos. Como os avós também servem de rede de apoio. Acho que muitas e muitas vezes nós, avós, servimos de rede de apoio
para os nossos filhos, para estar com os netos, e servimos de rede de apoio para os netos, quando eles querem ouvir de alguém mais experiente o que fazer numa determinada situação. Eu lembro que uma ocasião, uma das minhas netas decidiu que ela precisava vir conversar comigo no meu consultório. Aí eu a levei, nós sentamos, ela disse assim, vó, eu briguei com a minha mãe, estou precisando de ajuda. Como você é psicanalista, acho que você pode me ajudar, como é que eu lido com a minha mãe? Eu fiquei muito surpresa, mas muito honrada. Como foi que ela administrou isso, que ela veio conversar comigo a respeito? É claro que os nossos filhos brigam com os filhos deles, já sabemos disso. E de vez Uhum, em quando nós somos convidados a mediar esse tipo de encrenca entre eles, né? uhum, Penso que nós, por sermos mais velhos, mais experientes, mais vividos, podemos servir em muitos momentos como um fator de estabilidade e equilíbrio, porque a gente vai pensar de maneira mais ponderada, né? Os avós geralmente não pensam com sangue nos olhos. Eles param, eles perguntam aos netos, e aí, você discutiu com tua melhor amiga, mas e o que que aconteceu? O que que eu posso escutar que você queira me contar para ver se a gente pode mediar essa briga com a tua amiga? uhum. Sim. Então, são muitos, muitos aspectos. Acho que a Sheila quer Uhum. comentar alguma coisa. Não, deixa eu vou colocar aqui que eu acho importante. Vamos falar aqui. Eu acho que você toca em pontos fundamentais, né? Uhum. A figura. Primeiro, um ponto que nós temos observado é a questão das famílias, como elas são famílias novas, né? Famílias onde às vezes são mães solo, às vezes são pessoas que já tiveram vários casamentos, né? Tem várias configurações. E a montagem, né, dessa ideia de qual é o novo lugar, porque, vamos dizer assim, num outro momento do passado, era muito hierarquizado, existia aquela árvore onde tinha avós, bisavós, os filhos, os casamentos, os netos, bisnetos. E as árvores hoje da família, elas são um pouco diferenciadas, são os novos casamentos, os novos filhos, novos netos, novos avós. Então, a presença dessa, quando a oportunidade de requisitar essa presença, né? Quando a família solicita esse envolvimento maior, quando há um desejo do avô, do avó, tanto faz o avô novo, postiço, né? Que a gente chama, participar, né? Eu acho que é a sensação que os netos têm de que forma, então, esta configuração, né? Que existe um referencial de que essa pessoa ela está num lugar que seria o ancestral, né? Para que haja a sequência. E esse sentimento dá um eixo para a criança, para o jovem. Tem um avô, tem uma família, né? Ontem, num grupo que nós fazemos lá no CEM, que é o Núcleo de Envelhecimento Humano, o NAT, fazemos um grupo sobre avosidade, foi falado sobre uma experiência muito linda, né, de uma avó contando que ela fica fascinada com uma neta que veio, né, depois de um falecimento, né? Então, o neto veio e essa criança está começando a escrever, né, as palavras. E a primeira palavra que ela juntou as letrinhas foi família. E Uau! eu fiquei arrepiada, porque tem muito a importância dessa hierarquia, dessa formação, esse pertencimento. Então, o primeiro ponto, Anitta, é o pertencimento, como a Anitta falou, a referência, essa pessoa que eu vou recorrer, que é a pessoa que eu acredito. Agora, quando a criança delega, ou o jovem, o adulto delega, aí é a parte da gente. O que que a gente transmite, não é?
Eu vou transmitir o quê? Meu espelhamento, quem eu sou. Quem eu sou essa pessoa? Eu sou uma pessoa de valores? Eu sou uma pessoa que cumpre aquilo que eu falo? Sou uma pessoa que tem paciência com as pessoas? Tenho a capacidade de entender esse novo mundo? Ou eu estou muito apavorado com tudo isso? O avô, quer dizer, a hora que o neto requisita, é uma hora de virar para dentro e pensar: quem sou eu? Como eu estou me comportando, como eu estou lidando com isso tudo. Então, eu acho que esse exercício é muito bonito, né? Que é justamente o trabalho que nós fazemos nesses grupos de conversa. O avô se virar para dentro e pensar: onde é que eu preciso rever certas questões mal resolvidas? Porque eu gostaria de passar para os meus netos, para os meus filhos, uma coisa que é bacana, que é um valor bacana. O que que você acha, Anitta? Acho perfeito. Me ocorreu da gente falar um pouco da bondade, da generosidade, da Exatamente. amabilidade. E Isso. nós que somos mais velhos, temos mais recursos, porque já desenvolvemos essas características. Sim, Como sim. dizer para o neto que ele também pode ser generoso com seus amigos, de compartilhar um brinquedo, de dar um abraço, de consolar o amigo porque morreu o cachorrinho do amigo. Então, Isso. essa Sim, bondade, generosidade ou sim, amabilidade que nós podemos passar para que eles tenham isso para a vida deles. sim, sim. E São eu acho que características muito, muito importantes. sim, Só para ir fechando um pouco, tudo isso que a gente falou, da honestidade, de outros valores, nós sim, estamos contribuindo para a formação do caráter. sim, Na perfeitamente. realidade, estamos Isso, todos, tanto pais quanto avós, colaborando para a formação do caráter que seja o melhor possível para que eles sejam excelentes seres humanos. exatamente. E para isso nós também temos que fazer o nosso exercício, né? O exemplo absoluto, e só para complementar, existe uma questão nova, quer dizer, que se fala muito com os jovens, que é planos para o futuro, né? Uhum, Se você está se planejando, o que que você pensa a respeito daquilo? Geralmente, em alguns momentos, tantas famílias, há uma colaboração, às vezes total, financeira, de apoio, de acolhimento, né, dos pais e dos netos. Hoje, na nossa sociedade, com um gasto muito grande, uma necessidade maior, né? Então, às vezes, os avós estão muito presentes nessa questão econômica, financeira da família. E é um espaço muito bacana de falar com os netos sobre isso, sobre quanto custa, o que que vale, quanto esse dinheiro ele é importante, sobre se você, ao invés de você ganhar o seu dinheiro, você guarda para você ter mais, ensinar a economia, né, sobre as garantias, né, ensinar que mesmo que eu dê muitos presentes, que eu te agrado, que isso tem um valor, tipo, esse presente por conta do teu aniversário, porque é importante, não é uma coisa que não tenha nenhuma referência. Então, essa educação financeira é muito interessante, já que há uma participação. E sobre participação, a questão do diálogo com os pais, de o quanto eu me sinto mais à vontade ou menos de ter esse envolvimento com os netos, né? As minhas formas de pensar, se eu faço um acordo, eu não preciso divergir radicalmente e nem contar por segredo coisas que eu faço que os pais não fazem. Quer dizer, essa busca de um acordo familiar, de tentar dizer, olha, eu teria alguma questão, eu sou assim, eu penso assim, eu poderia estar também conversando sobre esse assunto, ou esse assunto é impossível, não vamos falar com os netos, porque é algo que diverge radicalmente. Então, o diálogo de acordos é fundamental, né? Mesmo que eu tenha uma participação maior, financeira, ou então fico o dia inteiro com a criança, mas não deixe de respeitar os parâmetros dos pais,
para que haja um pouco mais de harmonia e os netos não fiquem no meio do conflito. Isso é um problema. Então, eu não sei, Anitta, vamos pensar em encaminhar esse nosso papo aqui, né, para um fechamento. O que que você acha? Sim, sim. Pensar sempre que os avós podem contribuir muito para o desenvolvimento dessas crianças. Hoje eu tenho netas adultas, a única pequena tem 4 anos, com quem eu ainda brinco de pega-pega e esconde-esconde, mas eu tenho 4 netas adultas. Então, Uhum. ao longo da minha vida, eu pude contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas, o quanto isso me enriqueceu, e com certeza, reciprocamente, enriqueceu a elas também. Muito bom, muito bom. Pensamos, às vezes, aí eu, em manter outros papos com uma frequência minimamente mensal, para Isso, fazer troca com outros avós e outras avós que queiram papear conosco sobre assuntos da família. exatamente. Então, eu acredito que tudo que nós falamos deve ter algum eco em muitas pessoas. E eu tenho certeza que quanto mais nós vamos abrir espaço para esse pensar, para esse diálogo, mais isso enriquece, né, e traz um conforto, né, porque você sabe que a maior importância, né, para nós, né, é o diálogo, a conversa e não o isolamento. Quanto mais ter papo, mais falar, mais se envolver com pessoas que tenham questões semelhantes, mais saudável ficamos, né? Nosso desenvolvimento e nós vamos ter sempre espaços maiores dentro da gente para criar e para estar mais confortável, né? Então, foi ótimo, Anitta, a gente ter conversado. Muito obrigada pela sua participação sempre nesses nossos bate-papos e vamos então depois comentar sobre o próximo grupo. Esse grupo não é gravado, é um grupo particular e nós depois fazemos um feedback, né, no nosso papo aqui, como fizemos essa gravação. Então, muito obrigada Obrigada. Até uma e próxima. até a próxima. Então tá, tchau.